Olá, quem nos acompanha aqui no Ruralcast. Hoje nós vamos ter um programa extremamente especial. Vamos falar sobre cacau, né? Cacau que está em relevância no estado de Rondônia e nada melhor do que entender todo esse contexto que acontece, né? E hoje nós vamos conversar com uma pessoa extremamente influenciada no meio, que é a Melissa Almeida, que é empreendedora, que ela é produtora, que é uma liderança da cadeia. Vamos falar sobre história familiar, história de superação, né? De planejamento de negócio, de gestão de negócio, né, e conquista de espaços, que é o principal, a principal estratégia, né, de quem tem um grande negócio, né? Então, como é que eu comercializo, né, dentro do município, como é que eu comercializo no estado, como é que eu exporto? E hoje você vai ouvir sobre isso no nosso programa Ruralcast. Nos acompanhe, né? Acompanhe aqui rapidamente a nossa programação. Quando você escolhe um produto FEMAR, escolhe confiança. Cada lote é testado com rigor. Só chega ao mercado o que a gente confia. Qualidade não está só no rótulo, está em cada detalhe. Com a Uninternet, sua casa vira um verdadeiro estádio de futebol. São 650 MB de velocidade, mais app premium para você não perder nenhum lance. Além de concorrer a uma televisão Smart 65 polegadas, uma JBL e uma camisa oficial da Seleção Brasileira. Brasil! Aproveite, essa oferta é exclusiva. E vive a emoção do Hexa sem travar. Olá, seja bem-vindo. Estamos mais uma vez aqui no estúdio do Grupo Amazon, né, com Ruralcast, um espaço sempre de debate voltado para as cadeias produtivas de Rondônia, os setores importantes do nosso estado, o café, o cacau, a pecuária e leiteira. E sempre é um momento inovador, um momento de conhecimento para vocês que estão nos acompanhando aqui diretamente dos estúdios do Ruralcast. Sempre que nós aparecemos aqui, pode ter certeza que boas conversas, bons conteúdos, boas histórias são contadas e são divulgadas para você que está nos acompanhando pelas redes, né, sociais aqui do Ruralcast, em qualquer parte do mundo. Sempre é um prazer enorme estar aqui, trazendo essas informações para vocês. E sempre que nós aparecemos aqui, pode ter certeza que pessoas importantes e relevantes para a agricultura do estado de Rondônia estão com a gente. E mais uma vez, né, estamos aqui com uma pessoa que muitos a conhecem, uma mulher guerreira do nosso estado de Rondônia e que traz consigo uma história fantástica de uns produtos que são também um contexto muito relevante a nível mundial. E nós estamos falando do cacau. O cacau, ao longo de longas décadas, né, milhares de anos a nível mundial, sempre foi um contexto extremamente importante pela sua relevância. Não é à toa que antigamente se falava manjar dos deuses, e continua sendo manjar dos deuses, porque quem não gosta de um bom chocolate, para ter um bom chocolate precisa ser de sementes, né, selecionadas, um cacau de excelente qualidade. Então há todo um contexto nessa cadeia produtiva e que nós, mais uma vez, estamos aqui no nosso estúdio para conversar com a Melissa Almeida, que muitos a conhecem, mas eu abro o microfone aqui para ela, para que ela possa se apresentar e que nós podemos iniciar esse bate-papo falando dessa cultura extremamente importante para o nosso cenário nacional e internacional. Olá, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui podendo me apresentar, né? Algumas pessoas já me conhecem, eu sou a Melissa, sou da Cacau Raiz. Já estamos aí há 8 anos no mercado, trazendo inovações e muitas delícias, né? Que bom, seja bem-vinda mais uma vez. E a gente fica feliz, né, pelo espaço, por estar aqui com a gente, para compartilhar uma história que, de fato, ela se junta à história de Rondônia,
porque para você estar aqui com o chocolate, né, com o cacau, obviamente ela vem de um contexto histórico, familiar. Você poderia nos agraciar com essa história familiar, com a cultura do cacau? Sim, então, meu pai mineiro, né? Saiu lá das bandas de Minas Gerais e veio para Rondônia em 84. E acho que muitas pessoas conhecem meu pai, o Deus Emílio, que trabalhou na CEPLAC por 38 anos. A gente conseguiu aposentar ele agora, mas ele não parou. E eu cresci no meio de plantações de cacau, né? Eu sempre, desde criança, desde pequena, eu sempre acompanhei meu pai nos dias de campo, da CEPLAC, todos os processos. Então, sempre eu estava ali no meio. E aí tinha o Ivan também, que trabalhava na CEPLAC, que fazia uns doces na panela de cacau. Então, assim, eu venho desde pequena, né, no meio. E conforme foi passando o tempo, eu fui para outras áreas, eu fiz faculdade de fisioterapia, iniciei fisioterapia, não tinha nada a ver com cacau. Mas fui para São Paulo, terminar essa faculdade, cheguei lá e me encantei com o curso de gastronomia, abandonei fisioterapia, mudei totalmente e entrei para a área da culinária. E foi aí, depois que eu voltei, falei, cara, vou resgatar essa questão do cacau aí. Aí comecei a estudar e buscar, e aí a gente começou a lançar os primeiros produtos de cacau. Então, você nasceu, né, no meio de uma cultura do cacau, acompanhou seu pai, e deixo aqui um abraço a essa pessoa que é extremamente importante para a cultura do cacau em Rondônia. Acho que é dificilmente alguém que se fala de cacau em Rondônia que não toca o nome do seu Deus, né? Deus Emílio, Seu né? Deus. Seu Deus Emílio, que tem uma relevância muito grande. E você, de fato, né, tá no DNA, né, digamos, essa paixão pelo cacau. E, obviamente, você acompanhou toda esse ciclo do cacau em Rondônia, né? Tipo assim, por mais talvez mais na tenra idade, mas você conseguiu acompanhar um pouco. Você pode nos relembrar um pouquinho todo esse ciclo do cacau em Rondônia, para que as pessoas que estão nos acompanhando consigam entender, porque o cacau está relevante hoje, mas ele teve alguns ciclos, né, um pouco mais complicados, pode-se dizer. Então, o cacau em Rondônia foi muito importante, né? A gente teve um boom muito grande aqui no estado de Rondônia, mas na década de 70, 80, quando chegou a vassoura de bruxa, praticamente dizimou toda a plantação de cacau no estado de Rondônia. As pessoas foram meio que desanimando e foram derrubando e acabaram indo para agropecuária, outras culturas. E aí eu pude acompanhar de perto ali, vendo meu pai no trabalho dele na CEPLAC e tudo, o desafio que eles vieram passando, né? Agora, desde quando eu comecei em 2012, tem um tempinho, a trabalhar com cacau, não tinha valorização ainda. Então, a gente trabalhava com esse cacau, né, sem qualidade, ninguém falava de fermentação. A gente vem falando de fermentação e de cacau de qualidade de 4 anos para cá, que foi quando voltou de novo a ter esse olhar para o estado de Rondônia, foi quando as pessoas começaram a buscar um cacau. O que o cacau de Rondônia, hoje é a pergunta que todo mundo me faz, o que o cacau de Rondônia tem diferente de todos os cacaus de outros estados, né? Então, cacau é da Amazônia, nós estamos na Amazônia, isso já é o diferencial. Então, a gente vem observando, mas lá atrás não tinha esse recurso. Então, o foco era a produtividade, o foco não era a qualidade, as variedades que a gente tinha. Então, veio passando por um processo de transformação. A CEPLAC veio estudando, veio fazendo pesquisa, veio desenvolvendo, né? A gente tem as variedades que são nossas, os EOPs, né? Que é da Estação Experimental de Ouro Preto do Oeste. Então, a gente veio acompanhando a evolução desse cacau. E hoje está aí todo mundo procurando, todo mundo querendo comprar as amêndoas de Rondônia. E sempre estamos nos concursos. Rondônia sempre fica aí entre o primeiro, segundo, terceiro, mas a gente sempre tem evidência. E você acredita que esse novo olhar para o cacau, o novo jeito de trabalhar com o cacau, tem despertado o interesse de outros agricultores nesse segmento? Porque, querendo ou não, pegando como base o café, né, muitos agricultores se interessaram iniciaram a produção de café. Você pode dizer também que o cacau foi nesse sentido, que algumas experiências positivas, um cacau de qualidade, sendo relevantes nos concursos, né? Isso despertou o interesse de outros agricultores? Muito. Trouxe a vontade de plantar novamente essa cultura.
Isso é claro, assim, as pessoas estavam desmotivadas pelo valor, enfim. Conforme foi crescendo também a questão, quando eu comecei era R$ 8 o quilo do cacau, R$ 7 o quilo do cacau. Hoje a gente já compra cacau de qualidade de R$ 40, de R$ 60 o quilo, né? Claro que no momento a gente sabe que o valor está mais baixo, enfim, cacau commodity, mas as pessoas começaram a despertar esse olhar para poder fazer qualidade e a gente também teve uma questão que o último ano o cacau foi lá em cima. Então isso trouxe para a galera, vamos plantar, vamos plantar, vamos plantar. E aí agora que deu essa baixa no valor, algumas pessoas já desistiram, mas muitos ainda continuam plantando, continuam acreditando, e aí começaram a ter essa visão de melhorar, de buscar materiais genéticos e também a questão da qualidade. Então, quem está disposto aí, porque eu falo assim que não é brincadeira, é uma cultura que tem os seus desafios. Fazer cacau de qualidade hoje, a gente sabe que não é fácil. Antigamente, o que a gente fazia? Amarrava no saco, pendurava lá na árvore, deixava 3 dias daquele trem pendurado, jogava lá no chão, lá numa lona, botava para secar e estava tudo certo. Hoje não, hoje existem processos, né? Então, é mais complicado, só que vale a pena. Após quando surge assim, produtos de qualidade, surge também um novo destino para isso. Sim. Porque, de certa forma, se você produz commodities, vai vender, né, para as grandes moageiras que se falam, né? Surgiu o produto de qualidade. Automaticamente também surgiu um novo segmento, pode dizer que são, né, a gente fala as chocolateiras, Sim. né? E isso tem sido importante também para dar esse impulsionamento na cadeia. Ou seja, não é só eu produzir um cacau commodity e vender para qualquer moageira. Existe também um outro destino para esse cacau de qualidade, que é produzido aqui internamente no estado e comercializado dentro do estado e fora. Você pode dizer que como que surgiu esse segmento, né? Que todas as feiras que nós vamos, existem várias mulheres, Sim. vamos destacar aqui o trabalho das mulheres nesse sentido, que têm feito esse trabalho, né, de produzir bons chocolates aqui no estado de Rondônia. Então, foi uma forma de agregar valor, né, no sítio, nas propriedades. Porque como é que as mulheres iam poder fazer ali para trabalhar, para aumentar o valor dessa amêndoa? Então, começou a ter uma procura. Conforme foi surgindo as fábricas de chocolate e foi começando a perceber que existia esse mercado, que tem, né, a questão da potência de você produzir um cacau de qualidade, ali, um chocolate, todo mundo começou a despertar, porque em vez de eu vender uma amêndoa lá, R$20, e eu poder vender um chocolate, um produto, um valor agregado, eu vou para esse caminho. E aí isso é interessante que o papel das mulheres no campo foi justamente esse. Ela começou a falar, bora, marido, vamos mudar isso aí, porque eu também quero ter meu papel aqui, eu quero desenvolver um produto. E aí muitas iam para o tacho mesmo, fazer um doce de cacau e foram evoluindo, né? Quando eu comecei em 2000, a Cacau Raiz mesmo, eu abri ela em 8 de janeiro de 2018. Você pode falar um pouquinho mais da Cacau Raiz? Desculpa te cortando, para o pessoal entender o contexto. Sim, a Cacau Raiz, ela surgiu de uma necessidade que foi minha maternidade. Ali eu já tinha desenvolvido a rapadura de cacau, eu trabalhava de uma forma, vamos por assim, clandestina, não tinha uma empresa em si, fazia, vendia. Até no comércio que meus pais tinham um restaurante na BR. E aí eu decidi, falei, não, na maternidade, eu falo que é o calcanhar de Aquiles das mulheres, né? Meu Deus, e a maternidade, eu quero trabalhar, eu quero fazer, como é que eu vou ajudar meu marido no sítio? Eu vi ali que eu precisava de fazer algo que eu pudesse cuidar do meu filho e que eu pudesse trabalhar. Então foi ali que surgiu a Cacau Raiz, e aí eu pude conciliar meu tempo. Então eu conseguia fazer meu horário, eu conseguia me organizar para que eu pudesse cuidar do meu filho e poder trabalhar. Então nós abrimos a Cacau Raiz e aí eu comecei a desenvolver esses produtos, né? E aí o que acontece? Eu vi, nesse processo, eu comecei a olhar para as mulheres e ver as dificuldades, que às vezes elas estão lá no campo, sem apoio, sem incentivo, e o papel delas é extremamente importante. Porque elas que estão ali ajudando o marido, tanto cuidando da casa, às vezes vai tirar um leite, vai ajudar na roça, vai fazer muita coisa ali, e elas não se sentem valorizadas. Às vezes elas querem ter a renda também delas, o dinheirinho delas ali, mas como é que elas, né, vão fazer? Então, elas começaram a despertar. Não, eu posso estar aqui e eu posso tentar conciliar. E quando eu comecei, nós éramos praticamente 2 fábricas
né, de chocolate no estado de Rondônia. Isso em Que era- 2012. isso em 2012, 13, que eram as mulheres chocolateiras lá de Teixeirópolis, da Cacautex. E na época a gente estava com outro projeto que ainda não era Cacau Raiz, mas era chocolate Alwina, e aí depois eu saí e montei a Cacau Raiz. E ali, hoje, nós, dentro já só da associação, né, que eu faço parte também, nós somos 14 marcas. Rondônia hoje tem 14 marcas de chocolate. E crescendo. E vem crescendo. E toda hora que eu vejo, tem vários cursos de chocolate acontecendo durante o estado, porque são muitas pessoas querendo agregar mais valores. E aí entra o papel das mulheres. Dentro da Cacau Raiz, eu tenho um projeto muito legal que chama As Divas da Cacau Raiz, que eu fomento outras mulheres através da minha empresa, porque eu sei a dificuldade delas empreenderem, estar ali. Então, uma forma de eu incentivar e apoiar, eu compro os insumos dessas outras mulheres. Então, eu trabalho em 3 linhas, que eu tenho a linha de rapaduras de chocolate, eu tenho a linha de chocolate e agora a gente está lançando uma linha de gelatos, tudo sem glúten, sem lactose. Então, eu preciso de polpas. Então, eu compro maracujá, eu compro cupuaçu, eu compro a polpa de cacau, o que elas tiverem, até as frutas amazônicas, frutas que ninguém tá nem aí, tipo um biribá, eu faço sorvete de biribá. E aí eu vou lá e compro dessas mulheres, gente, vamos colher um biribá aí que eu quero fazer um sorvete. É uma forma de incentivar, porque às vezes é uma fruta, alguma coisa ali que não tem valor nenhum, mas que elas podem tirar uma renda disso. Isso graças a essa sensibilidade das mulheres no processo de entender que estava, né, havendo uma certa demanda, né, Sim. ou seja, de trabalho. Existia ali uma quantidade de produtos de excelente qualidade que precisava ser transformado, porque se pegasse um cacau de qualidade e vendesse na moageira ia ser mais um produto. Uhum. E vocês pegaram de um produto de qualidade e transformaram em um outro subproduto de qualidade que tem ganhado aí o paladares do pessoal de Rondônia, do Sim. Brasil e do mundo, né? Exatamente. Teve um concurso de chocolate, que é interessante falar, que a pessoa que ganhou não é do estado de Rondônia, né? É a Calma de São Paulo. E eles ganharam o primeiro lugar e o cacau que foi utilizado para fazer esse chocolate foi cacau de Rondônia, que é do pessoal ali do Célio Santana. Aqui de Presidente Médici. Aqui de Presidente Médici. Então, o melhor chocolate do Brasil foi feito com amêndoa aqui de Presidente Médici. Será que futuramente algum chocolate de Rondônia vai ser campeão aí desses concursos nacional? Olha, eu acho que sim, né? temos grandes chances, É. Ainda, eu acho que a gente está começando a despertar para poder participar desses concursos, né? A gente tem aqui de Cacoal a Scarlett e a Jaqueline ficou, ela participou de um concurso Bean to Bar, ela ficou entre os 20. Então, assim, isso já é algo do Brasil, ela ficou entre os 20 e 25, se eu não me engano. E aí, assim, falei, gente, isso é maravilhoso. Esse Bitubar, explica para quem está nos acompanhando que termo é esse? Então, nós temos 3 termos, né? Que é o Bean to Bar, que é da amêndoa à barra, é a pessoa que compra a amêndoa e ela vai processar e fazer seu chocolate. Certo. O Tree to Bar, que é da floresta à barra, então é quem planta. Eu tenho minha plantação de cacau, eu faço todo o processo, desde a colheita, a fermentação, todo o processo. Sim. E um outro que eu inventei, mas meu pai, que é o Root to Bar, que é da raiz à barra, que a gente não cuida só da plantação, a gente se preocupa com o processo, com o solo, com a natureza, então a questão da compostagem, adubação orgânica, porque eu trabalho de forma agroecológica, né? Então, esse é meu diferencial. A gente tudo transforma e também cuidando com todos os processos, cuidando da natureza, do solo. Então, a gente é um cuidado diferente. Tipo assim, não é que um é melhor que o outro, mas são características para identificar aquele produto. São, exatamente, porque se eu compro amêndoa, eu não posso me credenciar como Tree to Bar, eu não posso falar. Então, assim, são processos só para você identificar quem é que faz, quem é que planta, quem só compra amêndoa. É bom para os nossos que estão nos acompanhando entender um pouco desse processo. Porque hoje, às vezes, a gente olha, a gente pega o chocolate, tá lá, chocolate Bean to Bar, né? É um chocolate artesanal. Então, ele é diferente desse chocolate, né, industrializado.
Certo. E assim, Melissa, trazendo para o seu lado, tipo assim, chegou um momento que você entendeu, como você relatou, que você precisou de uma alternativa, de gerar uma fonte de renda, e você aproveitou o potencial que tinha na propriedade, da experiência do seu pai, e transformou isso na Cacau Raiz. Então, isso, de fato, você entendeu a necessidade de ser uma empreendedora, né, do Sim. segmento cacau, e também entendendo que precisava dar vazão àquela produção que seu pai ou que outros agricultores, né, com a mesma identificação, que é a produção agroecológica, pudesse também ter um destino adequado. Foi mais ou menos nesse sentido, tipo assim, de você entender que tinha um potencial, um produto espetacular e que você precisava Sim. fazer com que chegasse aos consumidores. Exatamente. Eu acho que empreender é difícil, mas não é impossível. Eu acho que todo mundo consegue. A gente tem muitos desafios, né? Eu vi que era importante, era necessário, porque não adiantava eu fazer só um produto se eu não tinha como comercializar, se eu não tinha como ele vender, para quem que eu ia vender. Então, eu comecei a estudar e a pesquisar e fazer teste. Quem seriam essas pessoas, para onde que... Eu tive que estudar o meu projeto. Eu acho que o principal de quem vai começar é estudar o que você quer atingir, para quem que você quer vender, qual é o seu público-alvo, o que você quer desenvolver. E a partir dali você vai traçando metas. A minha empresa é uma empresa inclusiva, né? Eu quis ir para essa área, eu tenho um filho autista também, eu vi uma necessidade aí. Quantas crianças elas são alérgicas, intolerantes a glúten, não pode, né, lactose. Então eu vi opa, aqui tem chance, aqui tem uma oportunidade. Sim. E aí eu fui desenvolvendo e fui caminhando para esse caminho. Então eu fui olhando as necessidades. Às vezes a gente tem que olhar em torno, porque se a gente começar, o importante é começar. Já é um Dá o passo, primeiro é o passo. primeiro passo. É ir do jeito que der, mas a gente vai se aperfeiçoando. A gente vai se organizando. Então, é ver as oportunidades e ir se estruturando os caminhos. E quais foram as dificuldades, né, nesse processo? Porque assim, por que eu estou te falando isso? Porque da mesma forma que você relatar a sua dificuldade, a gente vai estar relatando aqui a história de várias Sim. mulheres, né, que trabalham no campo e que, né, buscam empreender. Então, assim, quais foram as dificuldades? Todas. Todas. Todas, porque era um caminho novo, né? Quando eu comecei, não existia. Uma questão cultural que eu acho que é importante falar, por quê? O que a gente está habituado a falar quando a gente fala de chocolate? Essas grandes marcas industrializadas. Sim. Que é gordura, açúcar de novo, aí lá no fundo tem um pouquinho de cacau. Então é diferente. E aí quando você chega com um chocolate que tem um teor de cacau maior, né, é um outro nível, até a questão do paladar assustava. Então quando eu começava, hoje as pessoas... culturalmente, elas vieram evoluindo. Nosso estado, a gente foi plantando isso nas pessoas. Gente, isso aqui é chocolate de verdade, isso aqui é cacau de verdade. Porque as pessoas estavam habituadas a um outro paladar. Então, a gente precisou construir esse mercado, a gente precisou ir mostrando para as pessoas e entendendo. Então, não adiantava eu chegar com 70% que a pessoa ia bater em mim. Falar, Deus me livre, isso aqui é horrível. Eu escutei isso muitas vezes. Então, a gente vai no 50, bota uma banana no meio, você vai misturando outras opções, porque a gente está formando o paladar dessas pessoas. E aí, esse já foi um desafio, né, ali. Hoje, tanto é que hoje tem 14 marcas, porque as pessoas foram evoluindo a questão do paladar. Certo. Outra coisa, eu comecei com a cara, com a coragem e com a fé, porque dinheiro não tinha. Então, eu fui construindo, porque... Nessa área do chocolate, tudo é muito caro, né? Os maquinários, o processo. Então, quando eu comecei, eu tinha retornado para casa da minha mãe com 2 meninos e uma panela debaixo do braço, uma melanger, né? E aí minha mãe me deu um pedaço da cozinha dela, falou, filha, começa. E eu comecei ali. Então, foi nesse processo. E aí a gente vai crescendo, vai do jeito que dá. Então, esse ano melhorou? Vamos fazer um quartinho maior. Certo. Porque, então, a gente vai construir. Então, o financeiro também foi bem complicado, porque é diferente. Você tem dinheiro, você vai lá e monta uma indústria das mais tops, com tudo que precisa, enfim. Eu fui... olha, hoje eu brinco, né? Que a minha fábrica são 5 cômodos, mas quando eu comecei era metade de uma cozinha ali. Mas por quê? Eu fui no processo, construí mais vamos mais um. Eu quero aumentar. Eu tô 8 anos no mercado, né, com a empresa, né, legalizada, e até hoje não cheguei nem na metade do que eu quero. Por quê? Todo maquinário é muito caro.
Então, vou dar um exemplo. Hoje, depois de 8 anos, eu tenho um forno específico para torra de cacau. Que esse forno custa 15 mil reais. Mas quando eu comecei, olha como é que eu fazia. Eu torrava o cacau na panela, o meu pai pilava no pilão. No pilão. A gente pegava o ventilador, jogava para cima para poder a casca sair, o níveis cair. Então era um caos. Aí depois eu evoluí para o motor de uma máquina, um tanquinho de lavar roupa. Que aí a gente adaptou num moinho de moer café. E aí aquilo ali ligava, ficava quebrando, mas ainda não separava a casca. Então, assim, a gente foi vivendo os processos conforme dá. Ai, melhorou? Agora eu vou investir na máquina de descascar, que era melhor a máquina de descascar do que eu investir num forno. Certo. Que aí eu tinha um forno básico, esses fornos de casa mesmo, que aí ali era na bandeja. Aí eu ficava lá 1 hora torrando cacau, abria, revirava, mexia, voltava. Então eu fui vivendo os processos. Depois, agora tem 2 anos que eu consegui comprar o meu forno rotatório, que eu controlo a temperatura interna da amêndoa. Então, assim, melhorei bastante, mas eu levei um processo. Então, é ir devagar, aceitar os processos e não ficar se cobrando e principal, comparando. Porque, às vezes, a gente olha e tem pessoas que já chegam com uma estrutura absurda, mas ela tem condições. Mas o pequeno também tem condições. A gente pode começar do jeito que a gente pode. Mas o importante é começar. E foi assim que eu comecei. E aí eu fui caminhando. Aí a minha primeira melanger usada. Eu trouxe da Bahia, debaixo do braço, uma melanger usada. E fui embora, fui desenvolvendo. Ou seja, iniciar com o que tem. Iniciar com o que tem. Uhum. Fazer dar certo. É não desistir da ideia e ir buscando soluções. O que eu posso fazer? Vamos embora. Tá, e trazendo também, porque como eu acompanho também bastante esse trabalho das mulheres, né, no cacau, a gente percebe que a grande maioria são mulheres. Sim. Você pode dizer que por ser mulher também houve uma certa dificuldade, eu falo na questão do comércio, Sim. de buscar parcerias, ou seja, você entendeu isso, porque relatando a sua experiência, nós vamos estar relatando aqui a experiência de várias mulheres Sim. também que passam pela mesma situação. Várias vezes. Eu acho que só por ser mulher já é difícil, né? Mas a gente passei várias dificuldades, desafios para se colocar no mercado, né? Querendo ou não, o mercado ainda ele é muito competitivo, o mercado ainda é um pouco cruel. Mas eu fui conquistando. A gente vai devagarzinho. Eu sou filho de mineiro, né? A gente vai comendo pelas beiradas, vai resolvendo, vai ganhando resistência. Então, assim, mas existe, a gente vê que tem uma dificuldade. Para a mulher é muito mais difícil empreender, porque a carga que a gente suporta e que a gente traz, ela é muito grande. A responsabilidade, porque não é simplesmente, eu vou abrir uma fábrica e vou trabalhar. É menino grudado no pé, é uma casa que você tem que cuidar, é um marido que você tem que administrar, é ajudar na roça. Então, é muita coisa. Eu falo por mim, quantas vezes eu estava lá na fábrica e aí o meu chocolate estava dando ponto de eu colocar na forminha, meu filho está lá na porta batendo, eu tenho que largar tudo, eu perdi minha temperagem, eu perdia tudo, eu tinha que ir lá resolver. Então, o caminho para nós mulheres, ele é mais complexo. Mas a mulher dá conta de fazer 10 coisas ao mesmo tempo. Então, a gente tira de letra também. O homem só dá conta de fazer uma, né? A mulher dá fazer umas 10, fazer um chocolate de qualidade ainda. E quem foi que te amparou quando você precisava? Tipo assim, porque também é um desafio. Você tem dificuldade, mas sempre tem alguém que fala assim, não, quando eu precisar, eu posso ter certeza que tenha algum local que é meu porto seguro. Quem foi nesse sentido? Família. Eu acho que o principal é a gente ter suporte familiar, né? No meu caso, foi meu pai e minha mãe. Porque os dois meio que pararam o projeto deles, agregaram nos meus projetos. E para eu poder desenvolver, a minha mãe assumiu as crianças ali, me ajudava na logística, levar a menina para terapia e as correrias todas para desenvolver. Eu brinco muito, eu falo assim, e até de uma forma séria, que é normal a gente querer desistir. Todo mundo... Nossa, tem dia que a gente fala, chega, eu não quero mais isso para minha vida, né? É normal. Mas é importante que a gente tenha pessoas ao nosso lado que não nos permitam desistir. Eu quis desistir várias vezes,
Mas eu tive um pai e uma mãe que, não, agora vai, empurra. Foram me empurrando, não, você vai. Ah, eu tenho um evento, eu não posso ir, eu fico menino. Então, assim, eu tive esse suporte, né? Então, as pessoas... feliz é aquele que tem com quem contar, né? Eu acho que o importante é isso. A família, ela fez todo o sucesso. Então, assim, tanto é que a nossa empresa é uma empresa familiar. Lá, cada um tem a sua responsabilidade. A Cacau Raiz, o meu pai, ele assumiu toda a questão do cacau, porque eu tenho conhecimento, mas igual ele, sem chance, né? Você aprendeu dele, é outro, né? Ele é outro nível, ele é outro nível. Patamar. E eu não dou conta, né, de estar em todos os processos. Então, meu pai que cuida do cacau, meu pai que me ajuda, orienta, o sítio, né, a chácara, porque nós temos um alqueire de terra. Então, nesse um alqueire, a gente tem de tudo, mas um pouco. Então, ele que cuida. A minha mãe, ela me ajuda nos processos, né, das produções. A gente tem uma linha de compotas também, os doces. Tudo é minha mãe. E ela também, e minha mãe também. Ela está envolvida em cooperativa, ela tá envolvida em associação, ela é presidente. Então, assim, ela também está envolvida em um monte de coisa também. Então, a gente tem uma empresa familiar. Então, eu acho que o sucesso da Cacau Raiz é a família. Que era um sonho, talvez, individual seu, passou a ser um sonho da família. Foi, exatamente. Eu acho que foi um projeto que a gente foi agregando, a gente foi estudando, a gente foi vendo as oportunidades, e a família foi somando, e a gente foi agregando. Tem até primo meu também, que eu já botei no meio, falei, vamos embora. É trazer a família para perto. Tá, vamos falar um pouquinho das partes boas, né? Porque provavelmente todo esse trabalho, né, os frutos colhidos, te levou em locais, em lugares, e conhecer pessoas que, de fato, você fala assim, opa, valeu a pena, né? Sim. Então, assim, o que a Cacau Raiz te trouxe, de fato, que você fala assim, que você olha orgulhosa de locais, de pessoas, de eventos, e que você fala assim, olha, toda aquela dificuldade que eu passei valeu a pena. Sim. A Cacau Raiz, ela me trouxe uma evolução pessoal muito grande. Como mulher, como me posicionar, como empreender. E ela me trouxe a questão de, nossa, realmente eu dou conta, eu consigo. Ela me trouxe uma questão assim de um despertar muito grande, para todos os sentidos. E me proporcionou conhecer pessoas e locais que eu jamais imaginaria que eu iria se não fosse empreendendo, se não fosse resolvendo. Se fosse pelo cacau. Se não fosse pelo cacau. Então, assim, a gente está nós já estamos no mundo. Então, a rapadura, a principal, que foi o primeiro produto que eu até trouxe aqui, as rapaduras de cacau, é um produto que nós inventamos, é um produto inovador, só eu que faço, né, nesse contexto. E essa rapadura já me trouxe grandes oportunidades. Eu já fui para o Chile, eu já fui para o Peru, né, para tentar exportar. A gente está tentando negociar agora, né, para exportar. O pessoal de Portugal está esperando para chegar lá. Então, assim, já foi com a Unicafes também. Já mandou para Bélgica, já para Alemanha. Então, assim, já várias feiras dentro do estado, fora do estado, São Paulo, Salvador. Então, assim, eu já rodei bastante, levando a Amazônia, levando os produtos, falando do nosso povo, da cultura de Rondônia. Então, assim, isso para mim é gratificante, assim. Eu cheguei e eu quero chegar em outros locais ainda, mas que foi empreendendo. Para vocês que estão nos acompanhando, você pode ver que ela falou só dos países, não falou dos estados que já chegou. Então, você pode ter noção que a nível nacional já chegou em quase todos os lugares. Então, isso é realmente importante, né? Sim. Um cacau de Rondônia, que surgiu, né, de um trabalho de produção agroecológica, de uma mulher que precisava empreender, né, e que surgiu e desenvolveu um produto único, que é, né, a rapadura de cacau, e que não é só esse o produto, né? E de fato chegou aos todos os lugares que é possível chegar, e obviamente vai chegar em outros locais ainda. Mas assim, além do cacau, né, que você usou aqui na rapadura de cacau, quais são os outros produtos? Qual é o seu portfólio de produto hoje? Nossa, eu brinco que eu tenho um fantástico mundo de Bob, né? Naquele desenho de... Porque a minha vontade, eu fico inventando produto o tempo todo. Mas hoje a gente tem a linha de chocolates, que são mais ou menos 10 sabores. Eu tenho a linha de rapaduras de cacau, né, que já são 5 sabores, e tem mais 4 stand-by aí que eu quero lançar. Novidades, né? Vou dar um exemplo.
tem o pessoal de Goiânia, né? Ah, Mel, manda rapadura pra cá, tal, tal. E aí lá tem o baru, né? Baru, que é uma castanha deles, o cerrado, enfim. Então, eu já tô pensando em fazer uma parceria de botar um baru aqui no meio pra eles, uma coisa diferente. E o nosso maior diferencial hoje, assim, que é o último lançamento agora da Cacau Raiz, foi a linha de gelatos. Então, assim, hoje a gente viu uma oportunidade, as pessoas procurando também. Então, o portfólio assim, só vai aumentando. E aí, agora a gente lançou uma linha de sorvete, tudo sem glúten, sem lactose. Então, assim, tá um estouro também, o pessoal tá gostando demais. E só de gelatos eu já tenho mais ou menos uns 18 sabores. Eu olho para uma fruta do mato lá, alguma coisa, e falo, cara, eu tô querendo, essa semana eu tô atrás de jambo. Eu já quero fazer um gelato de jambo. Jambo. Tá na época. Então, conforme eu vou vendo as oportunidades, eu vou desenvolvendo produtos. Na verdade, você está olhando a potencialidade da Amazônia, Sim, que nós temos aqui, sim. que muitas vezes passa despercebido e faz isso um produto de excelente qualidade. Exatamente. Nós não temos, nós que estamos aqui, nós não valorizamos a potência que a Amazônia é. A gente não tem essa dimensão. Mas quando a gente sai dessa bolha, que a gente sai do estado de Rondônia, que a gente vai para os outros lugares, é incrível. Vou dar um exemplo que aconteceu em 2024, que foi muito engraçado. Eu fui para Gramado, gente, vender chocolate. Gramado é a cidade do chocolate. Lá tem uma fábrica de chocolate em cada esquina. E eu topetuda, né? Eu fui levando as marcas lá também. Eu representei todas as marcas de chocolate. E aí, quando eu não precisava nem falar o que era o produto. Eu botava lá assim, passava uma pessoa e estava escrito Amazônia. Ah, é da Amazônia, vamos levar. É da Amazônia, vamos levar. É da Amazônia, vamos levar. Então, era até engraçado, porque assim, as pessoas, elas não queriam saber nem o que era o produto. Mas, nossa, é da Amazônia. E aí, eles têm essa questão né, da questão do reflorestamento. Alguns me perguntavam. E o que eu vejo de importante hoje? O mundo está olhando a questão da sustentabilidade. As pessoas querem produtos mais saudáveis e que tenham uma pegada de sustentabilidade agroecológica. Então, quem estiver indo para esse caminho, que tiver esse olhar, tem um futuro muito brilhante aí pela frente. Então, a gente atentar o que o mercado está pedindo. Isso não é só com o cacau, né? O café, é o mel, né? Os demais produtos que, de fato, traz todo esse contexto histórico, na verdade. Né? Tudo. Eu vejo também, hoje em dia, os consumidores eles não estão buscando comprar um produto, eles estão comprando uma história. Exatamente. E eu acho que você conseguiu incorporar toda a sua história dentro da Cacau Raiz, né? Porque, na verdade, a pessoa, quando vai comprar, ela vai consumir, ela já sabe, de fato, o que ela está consumindo. Exatamente. Hoje as pessoas, elas consomem histórias, né? E sabores também, que é importante. Mas, assim, elas querem saber o que está por trás desse produto. E aí, quando a gente conta a história, quando a gente apresenta, a gente fala, né, que isso vem de sistema agroflorestal, vem de projetos, tem mulher envolvida, e é incrível. Quando você fala que é mulher na linha de frente e tal, tudo, também tem um outro valor. Tem um outro significado. Tem um outro significado. Você comentou que você teve uma reportagem sua de um programa nacional aí de grande relevância, para a gente não citar o nome da emissora, mas de fato todo mundo conhece. Ela participou do programa Pequenas Empresas, Grandes Negócios, da Rede Globo, que passa todo domingo de manhã, né, antes do Globo Rural, e que você teve essa oportunidade de estar presente num programa de relevância nacional e internacional. Como foi para você levar toda essa história a um programa de tanta relevância? Nossa, assim, eu quase tive um treco na hora que eles me ligaram, né? Eles acharam uma matéria minha de 2015, uma foto que foi até o pessoal do RU de Ji-Paraná. Eles tinham gravado do piracau, que é um prato que eu faço, que é um pirarucu com molho de chocolate e farofa de castanha. E eles acharam essa matéria e entraram em contato, perguntando se a empresa existia ainda e o que eu fazia. E aí, quando eu contei a história para eles se apaixonaram e falaram, não, a gente quer você no programa. E saíram de São Paulo e vieram só aqui para poder gravar comigo e contar a história. E foi incrível, porque quando o programa foi ao ar, o meu telefone, ele congestionou, virou um caos. E olha que não pode aparecer a marca, não pode aparecer o nosso telefone, mas as pessoas foram na internet, foram pesquisando lá, e aí no site tem tipo um QR Code lá que você consegue me achar. Certo. E aí virou um caos, eu não conseguia atender as pessoas, era ligação do Brasil inteiro, eu recebi até
ligação internacional, querendo os produtos. Mas aí entra uma grande dificuldade, que foi o meu desafio. Eu acho que é o desafio de todos aqui no estado de Rondônia, que a gente precisa de políticas públicas e a gente precisa de ajuda, que é a questão do transporte. Logística. Frete. A logística para o norte é um caos. Então, eu vou dar um exemplo. As pessoas queriam um produto, vou dar um exemplo. R$50 de mercadoria. Aí, quando a gente ia ver a logística, o frete e tal, tudo R$200, R$300, a pessoa desistia. Então, a gente teve uma dificuldade em relação à logística do Estado, e aí é algo que a gente está estudando de como a gente pode melhorar em relação a isso. Mas foi incrível. E mesmo assim, do mesmo jeito, eu ainda mandei rapadura pro Brasil inteiro. Eu mandei para Gramado, para Porto Alegre, eu mandei para Nordeste, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro foi um dos estados que mais me ligou. E muita gente pedindo a rapadura. E até hoje tem pessoas que procuram. E o que mais legal foi que já passaram-se um ano, né, dessa entrevista. Ainda tem muita repercussão. E nós ficamos mais de mês como uma das matérias mais procuradas e mais assistidas dentro do site deles. E aí, quando você entra lá no site dele, está ainda como um dos vídeos mais assistidos e mais procurados. Convidamos você que está nos acompanhando aqui no Ruralcast, procura lá, pequenas empresas, grandes negócios, Cacau Raiz, que você vai, de fato, confirmar esse trabalho. A gente fica feliz por isso, Melissa, porque isso é um relato seu, né, uma história sua, mas eu imagino que existem várias outras histórias similares, que de fato, né, vai ali do desafio das mulheres que buscam, que empreendem, né, diante da dificuldade, e que talvez você estando ali foi uma representação do trabalho feminino que acontece em Rondônia, a nível nacional, que muitas vezes a gente acaba não descobrindo isso, né? Que bom, né, que te descobriram, que vieram atrás e deram essa relevância, porque eu imagino que obviamente vai referendar todo o seu trabalho, né? Ou seja, que você desenvolveu, mas também você acaba sendo porta-voz de outras mulheres que também estão meio que escondidas, né? E que acabam não tendo essa relevância pelo meio das redes sociais e pelos programas a nível nacional. O meu objetivo é esse, é não só aparecer, mas levar todas elas comigo. Então, eu pego na mão e puxo e vamos embora, galera, a gente dá conta. Eu brinco, a Selma também participou do programa junto comigo. A Selma é uma produtora de cacau, vou falar um pouquinho dela também aqui, que para mim também é exemplo. A Selma, ela cuida de 1.200 pés de cacau, né? Ela sozinha. Agora o marido dela era caminhoneiro e agora ele parou para poder ajudar, porque ele começou a ver também, né, a importância ali, viu o tanto que ela estava crescendo. Mas a Selma cuidava sozinha de 1.200 pés de forma orgânica. Ela cuida do cacau dela com homeopatia. E, assim, o trabalho dela é incrível. Então, é uma pessoa que também... Eu compro a amêndoa dela, porque só o que eu produzo para o que eu preciso não dá. Então, sempre eu estou buscando essas mulheres, estou buscando parceiros, né, também que são agroecológicos. E aí, a intenção é essa. E uma fala da Selma, que eu sempre carrego comigo, que ela fala assim, nós somos mulheres, e a natureza, ela também é feminina, né? Então, assim, ela fala assim, o que você plantar e você regar e você cuidar com amor, isso vai junto. Então, é uma das coisas. É trazer essas mulheres, trazer a força feminina e ajudar todo mundo a passar, romper barreiras. Eu acho que o principal é isso. E falando nesse processo, né, do sistema de produtivo, né, nós entendemos que sempre o cacau já foi produzido no meio da mata, sempre foi nos traz essa lembrança, né, do cacau sempre em áreas sombreadas. Houve mudanças, né, para o cacau enxertado agora, que a gente fala que é produzido a pleno sol, mas vocês têm pode ser uma pegada diferente, né? Sim. Ou seja, como que você entende no processo produtivo, para quem está produzindo, eu quero ser um fornecedor para o cacau raiz. Qual que é o modelo produtivo do cacau que vocês entendam que seja o melhor para, de fato, ter um produto de boa qualidade que vai resultar de um chocolate de excelente qualidade? Então, nós trabalhamos com o sistema agroflorestal, né?
a gente acredita muito, o cacau ele é da Amazônia, então a gente sabe a questão do terroir, cacau precisa de sombreamento. Claro que tem essas mudanças geneticamente também, que agora tem o plantio, mas porque nós trabalhamos, a gente vê o diferencial, até porque quando a gente faz o sistema agroflorestal, dependendo do que você planta ali no meio do cacau, isso vai trazer características também para o cacau, vai trazer notas para o cacau, né? Vou dar um exemplo, se você plantar lá um maracujá, uma banana, essas notas vão para o cacau. Então, é muito importante. Então, a gente trabalha de forma agroecológica. Então, o principal, a gente sabe que o orgânico ele é um desafio, até por causa do selo orgânico e tal. Um dos maiores desafios que a gente vê aqui. Vou dar um exemplo nosso. Nós somos agroflorestais, né, lá em casa. Todo o sistema, a gente trabalha de forma agroecológica. Mas o meu vizinho, não. Então, até para eu conseguir o selo, eu teria uma dificuldade, por quê? Questão barreira, eu teria que fazer o vento, todo o processo ali, por mais que eu não utilizo. Então, nós trabalhamos o conceito. Eu trabalho o conceito agroecológico. Dentro da minha propriedade não entra nada de agroquímicos. Então, a gente faz todos os processos, a gente trabalha com compostagem orgânica, a gente trabalha com cacau biodinâmico, né, que é um cacau que a gente trabalha utilizando práticas agroecológicas, né? Então, é um conceito diferente. Dá trabalho? Muito, como tudo dá trabalho. Mas os benefícios são muito maiores. Quando você fala de sistemas agroflorestais, ou SAFs, como né, nós conhecemos, é onde você cultiva o cacau juntamente com outras culturas, Exatamente. não somente o cacau solteiro, pode-se dizer. Exatamente. Ali no meio você pode botar o que você quiser, né? Vou dar um exemplo. Tem gente que... eu tô começando a plantar cacau agora. Como é que eu faço o sombreamento desse cacau? Planta mandioca. Planta uma banana. Então, dentro do sistema SAFs, você vai colocando outras culturas. Lá em casa nós temos banana, aí tem cupuaçu, você pode colocar alguma fruta cítrica, já plantamos maracujá, tem mandioca, tem ingá, tem de tudo, mas um pouco lá. Ou seja, o que você planta, automaticamente também você se utiliza para produzir os seus produtos. Não, tudo eu aproveito, né? Porque o que não vira chocolate e rapadura vira sorvete. Então, assim, eu tô precisando de tudo, assim. Tudo. Lá em casa, nós plantamos, né? Meus pais plantaram. Tem mais de 80 variedades de frutas plantadas. Caramba! Então, tudo que você pensar de coisa diferente, lá em casa tem. Até pêssego minha mãe plantou. Pêssego, ameixa, goiaba roxa, que eu nem conhecia. A gente só vê a vermelha e a goiaba branca, né? Assim, as mais comuns. Então tem de tudo. Graviola. E isso vira produto Vira. para os seus produtos. Matéria-prima para os seus produtos. Tudo vira fonte de renda. Você chegou já a contabilizar uma renda anual dessa área que o seu pai produziu? Acho que está na hora de você contabilizar isso, né? Estamos nesse processo. Hoje, qual que é o tamanho da sua área plantada lá de cacau? Hoje nós temos 600 pés plantados. Isso dá mais ou menos ali, quantos mil metros quadrados, mais ou menos? Uns 5 mil metros quadrados? Mais ou menos aí. Então... Essa parte mais seu Deus, assim. Eu não tenho muita noção do espaço. É porque daí, de fato, você assim, um hectare de cacau plantado me dá a quantia X por ano de receita, né? Talvez se fizer um sistema agroflorestal, onde você tem dezenas de outras culturas, talvez você pode ter uma produção menor do cacau, mas tem uma produção também diversa de outros produtos. Não, e hoje a gente olhando, quem está começando, eu vou começar agora. Uma das melhores opções é o sistema agroflorestal, porque até esse cacau dá dinheiro, até esse cacau crescer e produzir, você vai colher ali no meio banana, você vai colher uma outra fruta, você pode colher maracujá, você pode colher uma mandioca. Então, você consegue outras fontes de renda até esse cacau chegar ao ponto de você fazer a colheita e ter a amêndoa. Melissa, voltando para a empresa Cacau Raiz, acho que você está já num ponto ali que a gente fala, né? Um termo mais técnico, um ponto de equilíbrio, né, nesse processo, já se estabilizou, né, está mais tranquila, está pensando de fato, né, em dar outros passos. Tá, quais são os próximos passos, qual é o planejamento da empresa Cacau Raiz
dentro dessa organização toda? Tipo assim, você está pensando daqui a 5 anos, 10 anos, qual é os seus desejos, seus sonhos para a Cacau Raiz? Então, o objetivo agora, a gente quer crescer em outros estados, sair do estado de Rondônia, porque hoje a nossa maior venda é somente no estado, justamente por causa da questão logística. Então, os próximos passos agora, a gente está se organizando, ou um centro de distribuição, ou alguma coisa nesse sentido fora do estado, para a gente poder estar levando esses produtos para fora do estado. Além disso, a gente está num projeto para exportação. Então, os próximos passos, nós já estamos próximos de começar a conseguir exportar, né, principalmente as rapaduras de cacau. E temos um outro sonho aí, um outro projeto, assim, que eu tô meio estudando. Quem sabe vai sair um estilo de franquia, ainda tô nesse caminho aí. Mas está estudando? Tô estudando e logo teremos mais novidades, né? Então, ela começou em Ouro Preto, né, se estruturou, cresceu e que agora aquela andorinha, pode dizer que nasceu em Ouro Preto, está querendo bater asas. Bater asas. Eu acho que a gente foi vendo os processos, né? Antes de ganhar o mundo, eu fui ganhando no primeiro estado, né? E aí, hoje, as pessoas, o estado já conhece, né? Muitas pessoas. Claro que ainda tem muita gente ainda que está chegando agora, está vendo, mas hoje a gente já criou referências, as pessoas já conhecem o que a gente faz. Então, isso é interessante. Agora que a casa já conhece, agora vamos para o próximo passo. E para alguém que está nos acompanhando agora nesse momento, né, pelo Ruralcast, né, tanto pelo Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube, para qualquer meios, né, das redes digitais que nós estamos acompanhando, qual um conselho bem direto para alguém que está tentando, ou que está tentando não, tentando não é uma palavra que deveria existir no nosso vocabulário, que está planejando iniciar, né, uma atividade, seja no cacau ou em qualquer outra cultura. Você que vivenciou todo esse espaço, qual é o conselho que você dá? Simplesmente começa. Se organiza, trace um plano para você não dar um tiro no escuro. Quer trabalhar com qualidade? É produtividade? Eu quero só amêndoa? Aonde que tá? Pensa assim, o básico e começa. Começa do jeito que dá, mas simplesmente dê o primeiro passo, o resto vem. Agora, o principal é a gente ter a coragem, porque às vezes a gente sabe os desafios. E aí, o que acontece? A gente tem 2 opções. Ou a gente mete o pé e faz a coisa acontecer, e um cuidado com as pessoas, né, que estão ao redor. Porque tem pessoas que estão dos nossos lados, que vai puxar a gente para trás, vai fazer a gente desistir. Ah, não, mexe com isso não, bobo. Falar com a minha avó, mexe com isso não, bobo. Você vai dar um trabalho, não, você vai... Mas se é um sonho, se é um desejo que nasceu do seu coração, busca. Tem retorno. A gente passa, assim, um perrengue. Não é fácil. Eu falo, o caminho... Imagina. A gente não pode mentir e falar, é flores. Não. Tem desafios, mas compensa. Eu acho que tudo que eu venho construindo, a trajetória toda, todos os processos, quando eu olho, eu falo, puxa, de onde eu saí, com a cara e a coragem, 2 meninos, uma melancia debaixo do braço, hoje tá conseguindo chegar a nível mundial os meus produtos, né? Já ser reconhecido em alguns países, algumas pessoas já experimentam, já foi, nem que foi só para de lembrancinha, mas já chegou lá, né? Isso, para mim, não tem preço, assim, é gratificante ver o impacto que a gente está conseguindo trazer na vida dessas pessoas, né? Ajudando também de forma direta, ali, comprando os insumos, os produtos. Então, isso, para mim, tem um valor, assim, incalculável. Melissa, você falando isso, tem uma frase de Mário Cortella, faça o melhor com o que você tem, enquanto você não tem condições, né, para fazer melhor ainda. Eu acho que você exemplifica muito bem isso. Você fez o melhor que você pôde com as condições que você tinha, enquanto você não tinha condições, né, de fazer melhor ainda. Eu acho que, de fato, você traduziu isso. Se você tem só uma panela, faça o melhor que você puder. Exato. Você tem toda a estrutura, faça o melhor que você puder. Eu acho que, de fato, você exemplifica bem isso, né? De não ficar, mas eu não tenho esse equipamento, eu não tenho essa embalagem. Não, ou seja, é todo um processo, né? Existe né, alguns ditados, né?
dê o primeiro passo, porque o solo, o chão, Deus vai colocar. É Então, isso aí. acredite se dá o primeiro passo. O que vai ser depois, a gente não sabe. Mas se você não der o primeiro passo, você não sabe o que vai acontecer. Exatamente. E eu acho que você, com toda a sua história da Cacau Raiz, foi muito bem isso. Eu acho que você nunca pensou o que queria acontecer. Você só foi e fez. É melhor tentar falar, não, e falar, não, ou deu errado, ou deu super certo, mas eu tentei, do que passar a vida inteira assim, e se eu tivesse feito isso? E se? E o e se? E se? Eu acho que carregar isso no coração, nossa, se 5 anos atrás eu tivesse plantado esse cacau aqui, poderia ter feito diferente, poderia, ou outra área, ou empreender, no que for. Mas, e se eu acho que é o principal, é fazer acontecer. E dentro de toda essa discussão do cacau de Rondônia e tudo que nós discutimos aqui hoje, tem algo ainda que você, por estar tão inserida dentro desse debate, queira compartilhar com a gente nesse momento? Porque, assim, imagino que qualquer assunto de cacau de Rondônia, você está no meio, né? Também fora de Rondônia. O que mais que você queira relatar para a gente, para os nossos que estão nos acompanhando, que querem entender um pouquinho mais e que talvez a gente não tenha tocado nesse assunto aqui hoje? O cacau, a gente vê, igual a gente conversou, ele vem crescendo bastante, né? E temos muitas oportunidades. Eu acho que agora está tendo muita procura, né? Muitas pessoas fora do estado estão buscando. Então, quem quiser trabalhar com cacau, é buscar conhecimento antes de qualquer coisa. Buscar saber para que lado que você quer ir, se você quer investir em qualidade, se você quer investir em produtividade, procurar pessoas que possam te orientar, possam te... É o começo. Eu acho que o cacau, assim, ele vem como eu posso dizer, ele vem se destacando. E aí a gente conhecer, acho que é o conhecimento, é buscar pessoas que possam te ajudar, porque tem muita, no meio do cacau, tem muita informação falsa, tem muita informação, uma das coisas, eu conversei com uma pessoa que com 3 pessoas que ele conversou, cada um mandou ele fazer uma coisa diferente, um mandava ele podar de um jeito, o outro mandava podar de outro jeito, e ele não fez nenhum, ele não sabia o que ele fazia. Então, eu acho que é buscar entender o que você quer e ir atrás de pessoas. E assim, gente, é seguir um grupo. Aonde você se identifica e segue aquele grupo. Porque senão, a gente fica doido. Porque cada um vai te puxar para um lado, cada um vai te mandar fazer de uma maneira. E, então, eu brinco, né? A gente tem aí hoje, né, dentro, né, o Senar com uma política, a CEPLAC antigamente tinha uma outra política. O cacau biodinâmico, no que eu acredito, tem uma outra política, né? O sistema agroecológico tem uma outra política. Então, qual grupo que você se identifica? Primeira coisa é isso. Esse negócio do orgânico dá trabalho demais, agroecológico, não quero isso para minha vida. Beleza, vai procurar o seu grupo que você se identifica. Porque aí as coisas ficam mais fáceis. Porque se você não sabe por onde você quer e aonde você está inserido, você vai dar um tiro no escuro. Então, a primeira é achar seu grupo. Procura o que você se identifique e cola neles e segue. Ou seja, se você ficar sozinho no meio dessa situação toda, você vai ser municiado por muitas informações, até ter dificuldade. E não vai a lugar nenhum. Não vai a lugar nenhum. Melissa, quer dizer que foi um prazer enorme estar contigo. A gente já te conhece há muitos anos, né? Uma primeira vez aqui, né, diante das câmeras para relatar um pouquinho dessa história. Eu sei muito, né, da história do seu pai, sua, né? A gente fica agraciado por poder, né, ter esse prazer de estar aqui te entrevistando e que digamos, esse momento aqui está eternizado aqui nas redes sociais. Muitas pessoas vão estar acompanhando o seu trabalho e se inspirando em você para isso. Então saiba que a gente fica feliz, né, e agraciado, porque também é um exemplo para outras mulheres, e todo o trabalho que as mulheres fazem tem que ser valorizado. A gente sabe da dificuldade, né, das várias experiências de mulheres na hora de empreender. Só por ser mulher já acaba tendo uma dificuldade enorme que não deveria existir. Muito. E quando elas ousam empreender, né, geralmente o pessoal fala muito disso, né? Quando ela se destaca, que ela busca, começa a incomodar talvez espaços ocupados, né, por outras pessoas, você acaba sendo atacada, criticada. Sim. Mas mulher, de fato,
passa ali, né, uma maquiagem, passa um batom, arruma o cabelo e vamos embora, né? Ou seja, sem se preocupar com as críticas. Então saiba que você é um exemplo, de fato, né, para outras mulheres, seu pai também, e que saiba que a gente fica muito feliz por ter, né, a Melissa aqui hoje no Ruralcast. Para a gente, de fato, é um momento muito especial. O prazer foi meu, obrigado pelo convite. E quando eu tiver novidade, eu volto de novo. Seguimos aqui, né, finalizando mais um Ruralcast, hoje entrevistando a Melissa Almeida, uma das referências, né, quando se fala em cacau em Rondônia. Ela, além da produção também, né, ela é empreendedora, tem a sua marca chamada Cacau Raiz, e que já se estabilizou no estado de Rondônia, já tem o seu reconhecimento e que hoje busca, né, também novos espaços, né, novos mercados aí a nível nacional e internacional, como relatou ela que hoje está já praticamente pronta para estar exportando o seu produto para vários países. Nós ficamos felizes por histórias, né, conquistadas, histórias de sucesso em Rondônia, os cases de sucesso em Rondônia, especialmente no cacau. Isso reforça muito, né, esse papel da agricultura familiar, né, dentro desse contexto. Muitas vezes a agricultura familiar é muito subjugada, né, pela sua capacidade. E a Melissa aqui é um exemplo, né, uma pequena agricultora, juntamente com a sua família, que desenvolveu um produto de excelente qualidade e que está aí, de fato, conquistando, né, o paladares da população de Rondônia, da população brasileira e também já está conquistando o mundo. Isso, de fato, é extremamente importante. Não é só uma grande propriedade que ela tem resultados econômicos. A pequena também, quando ela é muito bem gerida, quando você descobre o potencial que essa propriedade tem, ela de fato se destaca entre todas as outras. E também não é uma questão de comparação, cada um com a sua habilidade, cada um com a sua potencialidade, cada um no seu bem viver, que muitas vezes pessoas se sentem felizes com 1 ou 2 hectares, outras querem 20 ou 30 ou 100, cada um no seu contexto, na sua expectativa e nos seus sonhos. E a Melissa relatou aqui, uma pequena propriedade, ela conquistou Rondônia, conquistou o Brasil e agora está conquistando o mundo. Esse é o nosso papel do Ruralcast, trazer experiências positivas, experiências inspiradoras para que você possa também nos acompanhar e se inspirar nessas histórias, certo? Seguimos aqui, né, mais uma vez. Em breve teremos novos podcasts, novas experiências, né, ligadas a qualquer cadeia produtiva em Rondônia. E estamos seguindo, eu, Adalto Costa, né, assim sempre presente com vocês aqui. No mais, um grande abraço e até uma próxima.